Alguém já disse que prioridade não se escreve no plural, pois se de fato algo é prioridade, não pode dividir o tempo e recursos com outra prioridade. Entendo que essa frase é verdadeira dentro do contexto em que, quando priorizamos algo, nos dedicaremos a ele integralmente. No entanto, podemos ter outras prioridades, desde que a cada uma seja dada a atenção necessária e usados tempo e recursos exclusivos a elas, cada uma a seu tempo. Poderíamos pensar na ilustração de que uma prioridade é um tesouro, no sentido de que damos valor a ela e dedicamos nosso tempo e recursos a fim de cuidá-la. Logo, se quisermos descobrir quais são nossas prioridades ou nossos tesouros, devemos observar o que tem ocupado nosso tempo e com o que temos gasto o nosso dinheiro e os nossos recursos. Por isso, vamos refletir hoje com relação a esse tema. O melhor investimento, o verdadeiro investimento na minha vida, onde está? Pois isso revela muito sobre o nosso relacionamento com Deus e também diz muito sobre como vemos as outras pessoas. A carta de Efésios, ela fala coisas importantes sobre dinheiro e tempo. E curiosamente o apóstolo Paulo ele insere comentários sobre tempo e dinheiro dentro de um contexto de um ensino sobre relacionamentos, pois o modo de usarmos tempo e dinheiro tem um impacto significativo em nossos relacionamentos. Leia comigo a carta de Efésios, capítulo 4, versículos 25 a 32, Efésios, capítulo 4, 25 a 32, uma carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e depois nós leremos o capítulo 5, apenas o versículo 16. Então, Efésios, capítulo 4, 25 a 32 diz: Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Agora o capítulo 5 de Efésios, versículo 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Pensemos por que razão o apóstolo Paulo incluiria um comentário sobre o ato de dar numa discussão sobre relacionamentos. Em Efésios 4:25, o texto fala sobre sermos membros uns dos outros. E então continua com conselhos práticos sobre relacionamentos. Uma forma de refletir sobre o versículo 28 é perguntar: quando é que um ladrão ele mostra completa transformação? É quando ele para de roubar? É quando para de roubar e arruma um emprego? Eu penso que será sempre quando ele parar de roubar, arrumar um emprego e começar a doar parte dos seus recursos aos outros, em prol da vida de outras pessoas. Você lembra do encontro de Jesus com o publicano Zaqueu? Um publicano era um judeu a serviço do Império Romano. Tal homem defraudava os seus conterrâneos, cobrando impostos e, ao mesmo tempo, por vezes, um publicano extorquia as pessoas para seu próprio benefício financeiro. Muitas vezes até roubava das pessoas um valor além daqueles impostos que eram devidos que a pessoa pagasse. Porém, ao encontrar-se com Jesus e ter o seu coração transformado por Jesus, Zaqueu disse que devolveria aquilo que havia defraudado dos outros. Essa atitude é o que o apóstolo Paulo, em vários momentos nas suas cartas, ele vai chamar de despir-se e também de revestir-se.
O que Paulo está dizendo é que só começamos a amar uns aos outros e também usar os nossos recursos e o nosso dinheiro em prol da vida dos outros quando começamos a dá-lo para ajudar as pessoas. É bom parar de roubar, é bom conseguir um emprego, mas é preciso que parte do seu dinheiro seja destinada a ajudar outras pessoas. Como saber se você é uma pessoa generosa? Estamos aqui, obviamente falando de generosidade. Você ter um coração disposto a ajudar as outras pessoas. A Bíblia ela não deixa dúvida alguma quando trata dessa característica básica da maturidade espiritual, que é a generosidade. Tanto o Antigo como o Novo Testamento dizem que você começa a se tornar uma pessoa generosa quando investe pelo menos 10% da sua renda nas coisas de Deus. Isso mesmo, a Bíblia diz isso. A preocupação de Deus é com os perdidos e aqueles que sofrem neste mundo, inevitavelmente o levará a contribuir para satisfazer as necessidades de outras pessoas também. Isso pode ser feito de muitas maneiras, mas dizimar e ofertar a sua igreja local provavelmente lhe permitirá participar de muitos ministérios diferentes por meio das pessoas, dos programas e das causas que a sua igreja apoia. O Antigo Testamento estabeleceu o dízimo, 10%, como um limiar mínimo para o povo de Deus em relação à generosidade. No Novo Testamento, Jesus não revoga o dízimo, como dizem ou querem alguns. Normalmente quem diz isso tem um coração avarento e gasta todos os seus recursos em prol de si mesmo e com seus próprios prazeres e desejos. Muito pelo contrário, o que a Bíblia diz o que a Bíblia ensina é ela nos chamar para um estilo de vida radical, dedicado a cuidar dos outros, e isso incluindo os nossos recursos e o nosso dinheiro, conforme nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Jesus diz que devemos dar pelo menos 10% e também praticarmos a justiça e o amor, sermos generosos àqueles que precisam de ajuda. O texto de 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 15, vamos pensar aqui em um texto paralelo a Efésios, capítulo 4, Esse texto, então, de 2 Coríntios, capítulo 8, ele oferece uma imagem muito bonita da generosidade conforme o Evangelho ensina. Paulo vai nos fornecer exemplos claros de como devemos ver a questão da generosidade no que diz respeito aos nossos recursos financeiros, pois devemos sim lutar e vencer a avareza, que é idolatria aos bens materiais, a qual torna o dinheiro em um Deus no centro dos nossos corações. A avareza ela é frontalmente combatida na Bíblia e é algo que Deus se desagrada dessa atitude, porque ela conduz a uma idolatria do coração. A idolatria ao dinheiro, aos bens materiais. E a Bíblia é muito clara também em dizer que Deus ele não divide a sua glória com outro Deus, um suposto Deus, porque outros deuses não existem. O ser humano tem também essa capacidade de transformar coisas em deuses, em ídolos do seu coração. E a avareza é um deles, a qual todo cristão, toda aquela pessoa que é crente, se diz seguidor ou seguidora de Jesus, precisa derrotar esse ídolo. Perceba como os irmãos da Macedônia, ali em 2 Coríntios capítulo 8, eles relacionavam o dinheiro deles com seu próprio relacionamento. Com isso aprendemos que a experiência da graça reconciliadora é expressa sempre que juntamos os nossos recursos para o reino de Deus. Em 2 Coríntios 8:1, Paulo ele diz que as suas dádivas eram um sinal do trabalho que Deus estava operando naqueles irmãos macedônios. Esse tipo de generosidade ele não acontece naturalmente, pois é necessário que o Espírito Santo quebrante o coração duro e avarento e convença nós, seres humanos, tão apegados ao que é material. E é o próprio Deus quem nos dá a consciência de que o verdadeiro investimento de nossos recursos materiais, dados e permitidos por Ele mesmo, é quando investimos em seu reino e nas outras pessoas. Quero deixar claro aqui que, sim, infelizmente, muitos em nome da fé, até mesmo usando o nome de Jesus, tentam defraudar outras pessoas.
E que sim, existem muitos charlatões e ladrões que querem abusar da fé das pessoas e tentar iludi-las a fim de enriquecerem. Você vê muito por aí, programas de televisão onde a pessoa às vezes aparece lá com um chapéuzão, né, na cabeça e chorando e dizendo que está a ponto de cancelar o programa na televisão porque faltam não sei quantos milhares de reais, e logo em seguida a própria polícia muitas vezes descobrindo fraudes nesse meio. Existem, infelizmente isso existe, e não são poucos casos, né? Existem muitos. Porém, o que estamos refletindo aqui é o verdadeiro ensino bíblico sobre este assunto. O que de fato a Bíblia nos ensina sobre o uso de nossos recursos materiais, do nosso dinheiro. E somente Deus tem poder para convencer o coração humano a deixar de se apegar ao que é material, mas utilizar o material como canal de bênção na vida de outras pessoas. O que o mundo prega, talvez você tenha até já ouvido isso, se você tem até de repente esse sentimento no seu coração ou falado isso que eu vou falar agora, é um momento de reflexão, de repensar, de mudar, de pedir misericórdia de Deus para que, por meio de Jesus, Ele quebrante o seu coração, porque o que o mundo prega é o que devemos usufruir na totalidade daquilo que ganhamos, mesmo que esse ganho seja desonesto ou tenha sido ganho defraudando outras pessoas. Afinal, conforme a gente pensa, fomos nós que suamos para obter os nossos recursos. Mas essa pregação do mundo, ela é insana, egocêntrica e até diabólica. Pois o que a Bíblia ensina é que devemos obter nossos recursos de forma honesta e digna, e parte deles ser usado para abençoar outras pessoas em suas necessidades. Os macedônios deram de forma contrária ao mundo. Eles não compartilharam da sua abundância, mas apesar de suas próprias necessidades. O texto de 2 Coríntios é muito claro, quando diz que eles estavam passando necessidade, mas mesmo assim eles quiseram ajudar os seus irmãos judeus. E em meio à sua própria pobreza e perseguição, eles demonstraram generosidade e alegria em contribuir. Esse é um contraste assombroso. Uma pessoa normal dá quando conseguiu obter o bastante para manter o seu estilo de vida, ou seja, normalmente as pessoas dão daquilo que sobra. Talvez eu e você muitas vezes damos daquilo que nos sobra, mas os irmãos da Macedônia, conforme Paulo está relatando lá também em Coríntios, eles deram no contexto da sua falta de recursos. A generosidade não é impossibilitada pela falta de recursos e não é um privilégio exclusivo de pessoas ricas. Costumo dizer que mesmo que você tenha pouco, você com certeza tem mais do que muita gente. Logo, não existem desculpas para ninguém, seja ele rico ou pobre, para não ajudar outros. Pois o que Deus requer de nós não é se temos uma balança em casa para medir ou pesar o quanto posso ajudar, mas se eu ajudo ou não, seja com muito ou com pouco. Logo no versículo 3 do capítulo 8 de 2 Coríntios, que é o texto paralelo que nós estamos usando aqui, é Efésios 4, lemos que eles deram acima de suas posses. Aqui vemos os macedônios tornarem uma situação já difícil, ainda mais difícil para eles mesmos, por meio das suas doações. Nessa situação, a maioria de nós colocaria um limite em suas doações, mas eles não fizeram isso. Você pode pensar que foi uma atitude impensada, né? Eles não tinham muito e ainda queriam ajudar os seus irmãos que estavam longe, passando necessidade. Mas a Bíblia chama essa atitude dos macedônios, é uma atitude que nós precisamos ter, uma atitude de generosidade. A Bíblia chama de obediência a Deus e não obediência ao nosso próprio coração. No versículo 4 está escrito que eles pediam com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E isso aconteceu de forma espontânea, partiu deles, ninguém os obrigou a fazê-lo. Você consegue acreditar nisso? Nos nossos dias é mais difícil até acreditar, né? Esses dias eu ouvi alguém falar assim, hoje em dia, infelizmente, não dá para confiar em ninguém porque cada um só pensa em si. E é justamente essa reflexão que nós estamos fazendo aqui, que a Bíblia ensina que nós não fomos criados por Deus para pensarmos somente em nós mesmos,
mas aprendemos com o próprio Deus a pensar na necessidade, na miséria do outro e fazer alguma coisa a fim de ajudar a outra pessoa que esteja passando por uma necessidade. Por isso é difícil acreditarmos, né, quando a gente propõe uma reflexão dessa bíblica, porque nossos dias, infelizmente, e não é de hoje, né, desde que o homem pecou lá no Jardim do Éden, a ambição, a avareza vem tomando parte e vem fazendo parte da vida diária dos seres humanos. Mas aqui nós temos, em Coríntios, nós temos o exemplo de uma igreja local gentil sofrendo com sua pobreza e pedindo a oportunidade de doar aos seus irmãos judeus desesperados. Note que quem está implorando aqui não é o apóstolo Paulo. Ele não precisou coagi-los ou apelar para um sentimento de culpa daqueles irmãos. O versículo 5 deixa bem claro isso. As suas doações eram frutos do seu relacionamento com Deus, da sua solidariedade para com a sua família espiritual e eram prova do quanto a graça de Cristo estava operando neles. Infelizmente, a realidade de muitas igrejas que pregam a Bíblia de forma genuína e que não têm dinheiro como prioridade, especialmente igrejas locais pequenas, é que muitas delas sofrem em suas finanças e recursos pela falta da generosidade dos crentes. Disse por aí que muitos cristãos eles gastam mais com Coca-Cola do que contribuindo mensalmente em suas próprias igrejas locais para as causas da sua igreja. O apóstolo Paulo vê uma ligação entre generosidade radical dos macedônios e a rica dádiva que receberam de Jesus. Paulo os lembra disso quando diz: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que ele pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O que os motivou não foi um código moral ou nem mesmo a regra do dízimo, foi o desejo de demonstrar sua gratidão pelos imensos tesouros recebidos pela disposição de Jesus lhes dar tudo o que ele possuía. Perceba, seu próprio relacionamento com o dinheiro, o que ele diz sobre o seu relacionamento com Deus, o que ele revela sobre as suas prioridades. O reino de Deus dirige a sua vida até que grau? Quão forte é o domínio do seu reino pessoal de prazer, conforto, segurança e posição? O dinheiro, ele é o seu Deus? Nosso dinheiro é uma parte pessoal intensa de nossa vida. E apenas um relacionamento pessoal intenso com o Redentor Jesus pode fazer com que abramos mão de outras coisas. Aquilo que você pensa que pode fazer falta na sua casa, muitas vezes é a quantidade exata ou a medida exata daquilo que está faltando na casa do outro, da outra pessoa. Pense nisso. Outro assunto que Paulo trabalha, juntamente com os relacionamentos, é o tempo. Pense aí, com que, além de dormir, você gasta a maior parte do seu tempo. Assim como o dinheiro, o tempo também é uma janela para a sua alma. Ele revela o quanto você foi transformado pela graça de Jesus. Tempo é um recurso que todos nós temos em igual medida. Você tem 24 horas e eu também. Logo, o que o uso desse tempo diz sobre nossa atitude em relação a Deus e aos outros? Aqui Paulo também cria uma ligação entre o tempo e o nosso relacionamento com outros cristãos e com o mundo. Paulo nos diz para remir o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5,16, que também é o nosso texto base aqui, né? O que isso significa? O chamado para remir o tempo é semelhante à expressão do latim carpe diem, que significa aproveite o dia. Numa tradução mais literal, remir o tempo no texto bíblico significa algo como servir-se do tempo. A palavra grega empregada aqui não é o cronos, uma palavra comumente usada na Bíblia para referir-se ao passar das horas, dos meses, dos anos, mas kairos, que o Novo Testamento usa para referir ao tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Esse é um tempo de oportunidade única, em que podemos mostrar a graça de Jesus para outras pessoas. Algum dia, quando Jesus retornar com poder e grande glória, esse período chegará ao fim. Essa passagem não encoraja, no entanto, um ativismo tolo que sobrecarrega sua agenda com eventos e obrigações de uma igreja. Nem exige que você transforme momentos relacionais normais em encontros para testemunhos anormais.
Esse tipo de comportamento pode até impedi-lo de viver sabiamente. Usar seu tempo de forma sábia pode incluir oportunidades, por exemplo, de ministérios formais, como uma viagem missionária, ser professor de escola dominical na sua igreja ou o trabalho infantil da sua igreja. Mas o chamado aqui não se dirige tanto a atividades específicas, mas a um estilo de vida dedicado aos propósitos de Deus, que incluem todos os detalhes da sua vida diária. Essa passagem está dizendo: faça o melhor possível em cada área em que Deus o colocou. Você é solteiro, casado, aposentado, pai, filho, amigo, chefe, empregado, estudante ou avô? Cada uma dessas situações é um chamado a um período em sua vida e você deve vê-las como oportunidades para demonstrar a graça de Cristo. Se não tiver cuidado, você passará a vida desejando e assim perderá muitas oportunidades de amar e servir. Deus quer que vejamos as dificuldades diárias como momentos críticos de oportunidades redentoras, não como obstáculos. Você sabia que 95% da sua vida são vividos num contexto não religioso? Imagine, por exemplo, um marido e sua esposa irritados um com o outro. Eles estenderão a mão um para o outro ou continuarão irritados para o resto da vida? Esse é um momento redentor enorme. Quantos desses momentos você perde a cada dia? Imagine esse casal perdendo milhares desses momentos ao longo de seu casamento. Em que ponto estará, por exemplo, esse casamento em 20 anos? Agora imagine esse mesmo casal aproveitando da vida juntos de momentos bons. Você consegue enxergar a diferença que isso faria? Paulo diz que os dias são maus. Você vive em uma zona de guerra, eu vivo em uma zona de guerra diária. Você se levanta da cama de manhã e se depara com uma guerra sendo travada pela sua alma, pela sua vida, pelas suas amizades e pelo seu casamento. Há uma guerra real e diária, mesmo que invisível. Você não se pode, e nem eu, nos darmos ao luxo de desperdiçarmos esses momentos. A guerra é ganha nas pequenas batalhas que acontecem ao longo de toda a vida. Acorde, Paulo diz que nós estamos em uma guerra. Você reconhece como o dinheiro e o tempo revelam, então, o seu coração em relação a Deus e às outras pessoas? A forma como você e eu usamos o nosso tempo e nosso dinheiro em nossos relacionamentos humanos diz muito sobre o nosso relacionamento com Deus e o quanto levamos a sério a sua palavra. Pelo fato de Deus estar comprometido a se glorificar, Ele enviou seu Filho para redimir sua criação. E no topo da lista das coisas que Ele quer redimir estão as pessoas. Ele generosamente derrama seus recursos sobre nós para que possamos participar na obra do seu reino e morar com Ele para sempre quando Ele completar o seu trabalho. As suas prioridades estão em sintonia com as de Deus? Você investe nas mesmas coisas que Ele? Outras pessoas compartilham das bênçãos de Deus em sua vida ou você guarda todas elas para si mesmo? Somos chamados para amar a Deus e usar as suas bênçãos para amar os outros, mas infelizmente muitas vezes usamos as outras pessoas a fim de obter as coisas que amamos. Não há um dia em que eu não tenha dificuldades com a maneira como uso meu tempo e meu dinheiro com a minha família, meus irmãos em Cristo, os meus amigos, e essas são as pessoas que eu afirmo amar. Tenho dificuldades em manter meu tempo à disposição dos outros quando não quero ser incomodado. Meu instinto é fechar a mão cada vez que um dos meus filhos pede dinheiro, por exemplo, para tomar um sorvete. Esses lembretes diários revelam um coração que ainda precisa de uma grande revisão. A única coisa capaz de penetrar a dureza do meu coração é a graciosa redenção que Pai, Filho e Espírito Santo efetuaram em meu favor. Se eu quiser que meu coração seja transformado, ele precisa permanecer submerso nessa grandiosa graça de Deus. Jesus ensina que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. À luz da nossa reflexão de hoje, avalie onde está o seu coração. Procure usar seu tempo e seu dinheiro de modo proveitoso para fortalecer e aprofundar seus relacionamentos com seus familiares, amigos, irmãos em Cristo.
pessoas carentes, pessoas que ainda precisam ser evangelizadas, mas acima de tudo, com Deus. O Evangelho lembra que tudo o que temos vem de Deus. Como temos agido com relação a esta realidade? Onde tem sido feito o nosso verdadeiro investimento?